Tem uma pessoa no canal, né, que fez um comentário num vídeo no qual ele criticava o catolicismo, dizendo que era uma religião muito formal, muito rígida, e elogiava o Candomblé, dizendo que achava que ele era mais aberto, né, ou mais alegre, ou, assim, ou assim, não tão rígido, não tão formal quanto o catolicismo, e por isso ele gostava mais do Candomblé. Né? Foi um comentário elogioso, né? Ele manifestava lá a preferência, né? Ou preferência, pelo menos a impressão dele dessas duas religiões, né? Então ele considerou o catolicismo, né, formal, rígido, organizado, muito organizadinho, e achava o Candomblé mais solto, vamos dizer assim, mais solto, né? Não é exatamente isso, mas esse questionamento me trouxe esse sentido, né, das pessoas compararem essas duas religiões e entenderem de forma diferente. Eu já respondi para essa pessoa lá nos comentários, mas eu resolvi trazer esse assunto porque, na realidade, ele traz um pouco essa visão do que as pessoas têm do Candomblé, né? E essa é uma coisa que eu vou trazer para vocês, que é a minha opinião, né? Não sei se todo mundo aqui muita gente já participou, se uma pessoa perguntou, já pode participar, não estou dizendo que ela não participava, mas eu vou trazer a minha opinião sobre o que eu acho desse aspecto, né? Se o Candomblé é menos rígido, menos organizado do que a religião católica, tá? Então, se você quer ver se você quer ver o que eu vou explicar, significa que é um vídeo, se não, deve ter outros vídeos para você ver por aí. Bom, para quem continua, a meia dúzia que assiste o canal, eu sou Marcos Ariano Babalão e Calbundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, né? Um blog que tem texto, um blog tradicional, www.rumilá-fa.com.br. Se você gosta de ver os vídeos, ouvir os assuntos, né, no formato de vídeo, esse é o local. Se você gosta de ler e aí você quer aprofundar mais no tema, cara, procure o blog ou os livros que estão na Amazon, né? www.amazon.com.br. Muito bem, feito o jabá de introdução, vamos ao tema do vídeo, que é o que interessa. Enfim, eu já coloquei o questionamento, essa foi uma pergunta, como eu disse, eu já respondi. E aí o que eu queria colocar, né, é que eu tenho uma visão muito diferente dessa, né? Eu convivi no Candomblé mais de 10 anos, dentro de casa, ou seja, não era na assistência, era dentro da casa, eu participava, era organdeiro na casa, participava lá, cara, tinha atividade semanal, às vezes mais de uma vez por semana, mas semanal tinha atividade, então atividade muito intensa. Então eu vi um Candomblé diferente disso, né? O Candomblé que eu vi era muito estruturado, muito organizado e muito rígido. Isso pode conflitar com a visão que as pessoas têm disso, né? Então eu vou explicar agora eu vou explicar qual é a minha visão do Candomblé, depois eu faço os comentários sobre o que poderia trazer essa variação, né? Então, indo direto ao ponto, né, o Candomblé que eu conheci, né, que é o Candomblé tradicional, né, o Candomblé de uma casa de Candomblé, ele é uma estrutura muito hierarquizada, é extremamente hierarquizada. Como o Orixá, né, a vez mais João falou, o Candomblé é igual um quartel, gente. É um quartel com uma hierarquia bem definida, uma pirâmide de cargos e poderes. Você chega lá do dirigente máximo, aí é o Orixá, o Babalorixá, ele vai distribuindo os cargos com os poderes, você vai tendo mais gente, até chegar na base, que é o pessoal, os Iaô e depois os Abiã, né? Então, é muito rígido. Tudo ali é baseado em iniciação, é baseado em tempo de casa e é baseado em cargo que você recebe. E o cargo é uma capacidade que o dirigente tem de dar aquilo para você. Você não é pelo seu tempo que você alcança aquilo, pelo seu conhecimento, pela sua dedicação, pelo seu envolvimento, é que você vai ter um cargo. E quando você ganha um cargo, você ganha um poder de fazer o determinado. E aquele poder é absoluto naquela casa. Só você tem aquele poder, só você tem aquela capacidade de fazer. Isso faz que seja uma estrutura com funções muito definidas. Ninguém numa casa de Candomblé está à toa. Rapidamente lhe será dada uma função. Desde a função mais simples que seja, você vai varrer aquele pedaço, ou aquele, vai limpar aquilo, ou até você vai cuidar de axé tal, do orixá tal, não sei o quê. Então, tudo ali tem uma atribuição. Então, não tem na casa de Candomblé uma coisa solta. A pessoa, quando bota o pé para dentro de uma casa, cara, pum, ela entrou no quartel, tem lá
existe a regra do que você deve fazer. Quando você bota o pé para dentro, o que você faz, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, para quem você faz, onde você vai, você troca o tempo que você gasta, depois quem você procura, ABCD. Cara, tem uma rotina, a pessoa ela não tem essa coisa da pessoa entrar numa casa, a pessoa ela entra seguindo uma rotina pré-determinada, que é baseada em tudo isso que eu falei para vocês antes, né? Além disso, lá tudo é compartimentalizado, né? O conhecimento é compartimentalizado nas funções. Então você tem o conhecimento da coisa que você sabe, o outro cara tem a coisa que ele sabe, o que ele faz. À medida que você sobe nessa hierarquia, nessa pirâmide, é que você passa a ter acesso ao conhecimento de outras pessoas. Mas assim, isso se você sobe naquela pirâmide. Mas as pessoas reclamam muito disso, né, do conhecimento compartimentalizado, e porque não aprendem nada. E é verdade mesmo, tem gente que não vai aprender nada, tem gente que passa 20, 30 anos numa casa que não aprende nada. Mas por que não aprende? Porque lhe falta um bom comportamento, porque lhe falta inteligência, porque lhe falta dedicação, porque lhe falta, sei lá, caráter, alguma coisa vai faltar no qual aquele dirigente não reconheceu em você alguma capacidade ou não te ganhou uma empatia com você, uma simpatia, e você não vai ter acesso. Então você vai ficar, às vezes tem gente que passa 20 anos numa casa e não aprende nem a fazer uma canjica. Às vezes não aprende porque não quer aprender, porque acha que ele vai ficar sentado ali, alguém vai chamar para lhe dar o conhecimento. O conhecimento é uma coisa que você vai ali aprendendo, quando você tem acesso, você vai vendo, você vai acumulando. E o dirigente da casa reconhece essas pessoas, ele reconhece as pessoas que estão ali aprendendo, que observam, a qual ele vai incentivar para subir, porque você vai encontrar isso na natureza humana, na humanidade. Essas pessoas, as pessoas que ficam sentadas, acomodadas, esperando, me dê o meu prêmio. E os outros que correm atrás e vão buscar conhecimento e se viram, aprende mais, faz certo, faz errado, mas se corrige. As pessoas que sabem se comportar, sabem ser corrigidas, né? Então, as pessoas sabem observar o dirigente da casa, né? Sabem perceber isso. E ele vai pegar essas pessoas que ele acha que tem essa confiança e vai dar valor a elas. E as outras ele vai deixar como elas querem ficar, né? Se você é uma pessoa acomodada, que não quer obter conhecimento, você vai ficar naquele canto, ninguém vai lhe incomodar, você não vai aprender nada o tempo todo. Então, voltando à parte da organização, a frequência obrigatória, você tem que ir, se você não ir, você tem que dar satisfação, é esperada a sua frequência, ainda mais se você tem uma função em cargo, porque se você tem uma função em cargo, aquela coisa só poderá ser feita por você, então você é obrigado a frequentar. Então, as exigências de comportamento, de frequência, de organização de uma casa de candomblé são absolutamente superiores, assim, extremamente superiores a uma religião católica, né? Na qual tem pouca gente que tem funções lá, a maior parte das pessoas só assiste a missas, e ponto. As pessoas às vezes acham assim, a missa é muito chata, eu chego lá, eu tenho que chegar, eu sento, fala isso, o cara tem que ouvir, fica lá, sobe, desce, senta, levanta, não sei o quê. As pessoas julgam muito só por causa da missa. A missa é a coisa mais simples do mundo, eu acho a missa ótima, gente. Quando a gente entende o que é a missa, o que você está passando ali, aquilo ali é ótimo. Acho as missas um excelente formato, acho que o candomblé podia ter as missas dele lá, o formato litúrgico, para que as pessoas pudessem frequentar, abertamente pudessem frequentar lá, né? Mas por quê? Porque quem está dentro da casa de candomblé sabe que lá dentro é muito mais complicado, muito mais rigoroso. As nossas missas internas são muito mais longas, muito mais trabalhosas do que aquela que você entra, assiste, sai e vai embora. Tá? Então, e aí a pessoa pode comparar, de novo vou fazer aquele disclaimer, né? Olha, não estou dizendo que seja o caso dessa pessoa, estou aproveitando o tema da pergunta para falar um montão de coisa, tá certo, né? Então, tem pessoas que às vezes olham o candomblé sob o ponto de vista do frequentador, né? E aí ele olha como? Ele olha o candomblé pelo lado do ponto de vista do xirê, né? E acha legal, mas o xirê não representa nada do candomblé, gente, nada. O xirê representa para o candomblé o que uma quermesse representa para uma igreja. Você não julga a igreja pelo dia da quermesse, você julga pelo dia a dia que você comporta, pelas missas, você vai rezar um terço, um rosário, as obrigações que você tem lá mesmo como católico, é isso que vai lá. A quermesse é o dia da festa, está todo mundo reunido naquele negócio, canta, ou às vezes você tem uma missa festiva, missa de batizado, missa de casamento, que não são ocasiões festivas, que é a mesma coisa que tem o xirê. O xirê
é um momento festivo. Geralmente, para ter um xirê, um calendário, ou é um calendário específico, e a preparação daquilo leva uma semana, às vezes mais, para você chegar no xirê, ou às vezes o xirê é o resultado de uma liturgia, né, de uma obrigação da pessoa, de um processo litúrgico que a pessoa passa, e às vezes a pessoa passa ali 15 dias, 30 dias, aí no último dia, não é no último dia, na verdade, quase no ponto final, vai ter um xirê, em que você vai chamar os orixás, vai cantar, vai receber aquele axé. Então aquele realmente é um dia de festa, ou seja, as pessoas ralaram por dias a fio, noite e dia lá, muitas noites, menos dias, às vezes a pessoa trabalha, vai para a noite lá para fazer coisa, aí chega no final, aí tem a festa. Então o xirê é a festa, mas você não pode dar conta do candomblé como xirê. O xirê é só uma festa, é só o dia da quermesse. O que eu quero só finalizar aqui, a última parte, só lembrando o seguinte, que isso tudo que eu falei é uma casa de candomblé tradicional, que tem orixá. Hoje tem muita gente com casas misturadas. Primeiro, tudo que eu relatei aqui não é Umbanda, né? A Umbanda é totalmente diferente disso aqui, não tem nada a ver, tudo que eu descrevi aqui não tem nada a ver com Umbanda. Eu estou falando Umbanda porque muita gente, quando a gente fala assim, orixá, e como a Umbanda chama os guias dele, os caboclos dele de orixá, as pessoas podem achar que a Umbanda também é um lugar, também é religião urubá e também é um lugar que tem orixá. Não é nenhuma coisa nem outra. Ela não é uma religião urubá, não é parte da religião urubá e também não tem orixá, tá certo? São caboclos. Os orixás na Umbanda são caboclos, não são os orixás. Se tem pessoas que misturam, aí é outra coisa. Como eu disse, é muito complicado falar sobre o que está tudo errado, mas tem gente que mistura. E aí você também pode ter... Então essa impressão dessa coisa mais festa em tudo quanto é, né? Essa coisa mais divertida em tudo quanto é função, como a gente chama, isso é coisa da Umbanda, tá? Não é coisa de candomblé, não. A Umbanda, sim, toda função é batuque, tambor, cantar e tudo mais. No candomblé, tambor e cantar, cara, é só no dia do xirê. O resto, dificilmente você usa tambor, não é que é impossível, você até tem, é muita reza, são rezas oriquis, ou seja, você não fica cantando. Assim, as atividades internas não envolvem aquela cantoria do xirê, não. Por isso que o xirê é tão diferente do resto, né? Mas a Umbanda não tem diferença, né? Não tem diferença de uma gira de Umbanda normal de uma gira de Umbanda de festa. É tudo a mesma coisa, é sempre daquele mesmo jeito. Então, a Umbanda sim tem essa característica de ser aquela coisa mais agitada e tal, menos formal, menos estruturada. É verdade, a Umbanda tem pessoas de Umbanda, eu conheço pessoas que não gostam de missa e adoram a Umbanda, porque tem essa coisa, mas é diferente. Lembrando também que candomblé de verdade, candomblé de orixá, o candomblé não tem nem caboclo, nem exu, nem pombogira, nem malandro, essas coisas todas. Se você tem uma casa que tem essas coisas, é porque ela não é uma casa de candomblé, é uma casa misturada qualquer. O cara que geralmente quando faz isso, quando ele bota esse tipo de espírito trabalhando na casa de candomblé, é porque essa pessoa não teve formação suficiente de candomblé, não entendeu a religião, não conhece direito a religião, não conhece direito o orixá, e aí, para ele ganhar a vida dele, ele tem que botar para dentro esses espíritos de Umbanda que vão fazer movimentar a casa, trazer os clientes que ele quer, trazer dinheiro, vai fazer isso. Aí ele faz a parte bonitinha de orixá para dizer, não, eu sou uma pessoa de orixá e vai ganhar dinheiro com a Umbanda, tá certo? É isso que é. Tem muita gente que diz, não é isso, é porque eu fui no tempo de Umbanda, eu amo Umbanda, eu gosto de homenagear. Mentira. O cara faz isso porque é ali na Umbanda que ele ganha dinheiro e ele não sabe manter a casa usando sua parte de candomblé, tá? Eu só queria fazer um último comentário em relação ao formato de casa. Cada candomblé tem um formato, nem todos são iguais. Tudo que eu falo aqui é do candomblé Nagô, geralmente o Queto, né, que é essa vertente Nagô, mas dentro da vertente Nagô existem algumas variaçõezinhas aí. Muitas nações acabou ficando Queto, mas eu chamo de candomblé Nagô porque está ligado à religião Urubá. Mas dentro dessa questão do candomblé Nagô, né, existem as raízes de axé, né, que são as casas que criaram uma raiz de axé ou criaram uma nação. A nação, a casa, a raiz de axé, é tudo a mesma coisa. Apenas quer dizer o seguinte, quer dizer um formato litúrgico. Por isso que eu estou te falando, né, o formato litúrgico da casa de candomblé depende da nação. Repetindo, o que é nação? Nação é só isso. É um agrupamento de liturgias e formatos e práticas de entendimento que você padroniza. Então vira nação A, nação B, nação C, no final tudo vira, é tudo orixá, é tudo candomblé Nagô, mas
as ditas nações são isso, são especializações litúrgicas. Às vezes, dentro de uma nação, você tem as casas de axé. Tem a casa tal, axé A, axé B, axé C, a gente chama disso, né? Axé A, axé B, o nome do axé. E ali pode ter algumas variações lá. O que é o correto? Você sabe, o correto é o seguinte: se você foi feito por um sacerdote, né, um orixá da casa A, a sua casa vai ser idêntica à casa dela, com as mesmas liturgias, os mesmos formatos, a mesma coisa. Por quê? Porque você aprendeu dessa forma e você vai fazer dessa forma. Assim como as pessoas que você iniciar, se alguma delas algum dia abrir uma casa, você vai lá para abrir essa casa para essa pessoa, e essa pessoa vai seguir o mesmo formato seu, e você pode ir lá, inclusive, para ver, acompanhar e monitorar. Então, a descendência de uma casa, isso é ancestralidade, isso é descendência, né? As casas seguem exatamente o formato das casas anteriores. Então, isso é o certo, isso é a ortodoxia, é assim que o que deve ser. O que não ocorre? As pessoas se libertam, saem, quer fazer modificação, diz que na casa dela ela faz o que quiser, aquilo ali vira uma bagunça, porque ele acha que é religião só porque a casa dele pode fazer o que quiser. Não, não é. Isso é uma religião, você tem que fazer aquilo que você aprendeu. As pessoas libertam, ficam olhando o outro está fazendo, aí sai copiando e colando, e não poderia fazer isso. Uma coisa é você melhorar suas liturgias, você fazer variações, você consultar, inclusive, o seu iniciador para ver se você pode fazer aquilo, pode fazer variação que você entendeu. Se ele morrer, você ficar sozinho, eventualmente se não tem nenhum avô ou uma avó de orixá, você passa a ter uma certa liberdade para moldar e fazer algumas alterações, né? Mas enquanto você estiver com aquela dependência, você tem que seguir ali e consultar e perguntar o que deve e o que não deve fazer, porque essa é a história da Rejaxé. É assim que funciona, é assim que deve ser. Quando você entra, você tem que saber que será assim, as pessoas deveriam ser informadas disso antes de começar, para que, se não estão dispostos a seguir isso, nem entra, tá certo? Mas não é assim que ocorre, né? Só vai descobrir depois, ninguém me contou, eu já me iniciei, agora dane-se, vou fazer do jeito que eu quiser. Então essa é a última variação, só para falar sobre algumas coisas erradas que acontecem. Lembra que eu não gosto de falar que está errado. Bom, eu espero que tenha sido útil, que eu tenha esclarecido um pouco em relação a esse negócio do formato, né? Então, quando a gente vai ver, o catolicismo, por um lado, apesar de ter uma organização, uma instituição lá que padroniza as coisas, o lado do candomblé é muito pior, é muito mais padronizado, muito mais controlado, muito mais rígido do que o lado do catolicismo. Eu acho até fácil ser católico, muito mais fácil que ser candomblecista. A gente brinca assim, né? É muito complicado ser macumbeiro. Vai lá para a Lagoinha que é mais fácil, tá bom? Abraço a todos.